Olá, prazer, meu nome é Denilson Raposo. Tá parecendo uma criança. Não, Dani. Por que eu sou assim? Tá bom, Dani. Olá, prazer, meu nome é Denilson Raposo, eu tenho 23 anos e tenho lupus. Bem, no dia 10 de maio é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lupus. E geralmente pessoas que são portadoras da doença, assim como eu, costumam falar a respeito de como descobriram a doença, como foi o diagnóstico, como se deu, o que passaram. Para, além de falar sobre uma coisa que pode machucá-la, que também pode desencadear ansiedades, ajudar outras pessoas. Porque quando a gente fala da nossa dor, dor compartilhada pode ser como uma dor diminuída, sabe? E você sabe o que é lupus? Bem, o lupus ele é uma doença autoimune. Explicando basicamente o que é doença autoimune, no caso de várias doenças assim como o lupus, é um distúrbio, uma desordem no sistema imunológico, onde ele vai produzir anticorpos que vão autocombater o seu organismo. Células, tecidos e órgãos saudáveis e que também são semelhantes a ele se comportam como agentes estranhos. Na verdade, eles não se comportam, mas o organismo, o sistema imunológico reconhece como agentes invasores. Então, vão ser produzidos pelo seu próprio organismo, seu sistema imunológico, anticorpos de autodefesa, certo? Eles vão lá dizer, olha aquele bonequinho lá, que é a célula boa. Ela é estranha, só que não é. E esse antígeno, que está problemático, ele vai destruir esse tipo de célula. No meu caso, o lupus, ele teve algumas especificações. Ele tanto estava destruindo, né? Não destruiu. Ele estava danificando os meus rins, os meus ossos, a minha pele, quase tudo, né? Mas não foi tudo não. Mas assim, questões hematológicas. Quando eu cheguei aos 9 anos de idade, eu comecei a apresentar sintomas de artrite reumatoide. Passaram-se os tempos, até os 12 anos de idade, cheguei numa reumatologista e ela me disse que eu tinha artrite reumatoide. Mas quais eram os sintomas que eu estava apresentando nesse período? Eu apresentava muita dor nas articulações dos pés, dos joelhos, do quadril e da coluna. Meus pais achavam que era brincadeira, que era uma criança preguiçosa, alguma coisa do tipo, mas na verdade não. A gente acorda muito rígido, acordava amanhã muito rígido e meu pai sempre brincava. Menina direito parece um robô andando, mas não, é porque a dor cedo pela manhã era muito grande nas articulações das pernas. E andar ficava bem difícil. Daí fui para reumatologista, fiz alguns exames, fiz raio-x e tal, os exames específicos. E a médica reumatologista me deu o diagnóstico de artrite reumatoide juvenil, certo? Passou-se o tempo, eu voltei, obviamente, para a reumatologista. Não foi passado tratamento, apenas algumas mudanças no estilo de vida para que eu pudesse não ajudar a doença a progredir. Mas eu fiquei com um pouco de medo de voltar para a reumatologista nesse período de 12 anos, 13 anos, porque ela disse que devido a outros exames que eu tinha apresentado, que eram positivos, parecia ser um caso de lupus. Aí uma coisa muito errada que eu não indico para ninguém fazer é procurar em sites que não tem uma informação bacana, uma informação cuidadosa para te passar o que é lupus. Eu fui pensar na internet que era lupus e eu vi as piores cenas da minha vida. Não indico para ninguém. Porque se você está recebendo um diagnóstico de lupus, se está passando por uma perspectiva médica dessa, converse com o médico e não vá para o Google Imagens, porque você pode estar muito medo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa, uma criança muito danada, eu fui pesquisar o que era lupus. E eu fiquei com muito medo, fiquei escondendo por um tempo os sintomas, até não poder mais, e resolvi não mais ir para o reumatologista. Passados dois meses de férias em João Pessoa, um sol na praia e como uma pessoa normal, que não tem problema algum de saúde, comecei a apresentar muitos episódios de fadiga. Uma fadiga muito grande cedo pela manhã, acompanhada de dores articulares, palpitações cardíacas frequentes, mas não tinha dado muita importância porque eu achava que era apenas um cansaço físico devido aos esforços que eu estava fazendo na praia, fazendo caminhada, mas não era somente isso, infelizmente. Voltei para casa depois de um tempo, desse tempo de férias, e voltei a estudar. Nesse tempo, como era férias, a gente fica longe da escola. Foi a semana mais complicada para se estudar que eu tive na minha vida, porque era um cansaço terrível. Eu não conseguia voltar para casa da mesma maneira que eu ia cedo pela manhã. Eu ia às 7 e voltava ao meio-dia arrasado, com muita dor. Dormia a tarde inteira
E outros sintomas foram apresentando, né, dentro desse tempo, porque não foi só o cansaço, mas queda de cabelo, um calor muito estranho no corpo, que eu não sei explicar, até mesmo para os meus médicos. Quando eu me exponho ao sol, é um calor que me dá no corpo, muito estranho. E inchaço, um inchaço nas pernas, que foram me preocupando cada vez mais. Eu tinha falado para os meus pais achavam que era apenas, ou como eu falei antes, uma preguiça, nada sério. Ninguém imaginaria que seria algo sério. E a gente foi para um hospital universitário da cidade, e lá fiquei de cara internado devido à minha pressão arterial estar muito, muito alta. Nesse hospital, fiquei um tempão internado, foram feitos vários exames. Daí eu fui explicar meu caso da artrite reumatoide juvenil, fui dizer os outros sintomas. A gente fez uma cambada de exame, que eu não sei por onde foram tanto sangue, foi tanto sangue meu. Enfim, quando foi meu aniversário, pela manhã cedo, geralmente nesses hospitais universitários as crianças elas recebem um bolinho, recebem presentes, chega a família e faz uma festinha, né, com eles. Na época, no tempo que eu tinha 15 anos, eu estava na pediatria ainda. Aí eles disseram, ai Denilson, vamos lá, vamos fazer uma festinha. E eu estava muito sério, parece que eu sabia que naquele dia eu ia receber o diagnóstico. Eu estava muito sério, parecia outra pessoa. Daí os médicos vieram, conversaram comigo, perguntaram como eu estava, logo cedo pela manhã, e ninguém aparecia para me dar parabéns. Eu fiquei, gente, meu mau humor aqui vai ficar muito sério, sabe, perto de mim. Enfim, daí eu vi uma movimentação maior no corredor, eu ficava numa maca que dava para uma janela e dava para ver muita coisa que se passava nos corredores, no posto de enfermagem. Tinha feito muita amizade com os enfermeiros, com os médicos, estava praticamente um médico naquele hospital. Daí, eu vi uma movimentação muito grande da minha mãe, conversando com um monte de médicos. Eu fiquei, caramba, quanta gente com minha mãe. Que será negócio é esse? Surpresa? Será que vem um bolo pra mim? Não, foi um bolo meio grosso, pesado. Daí esse residente de medicina, ele ficava sempre me olhando pela brecha da porta. E eu também olhando. Ele pensava bem que eu não estava vendo, né? Mas eu estava assim vendo, né? Estava vendo e eu ficava, por que essa movimentação tão grande? Por que minha mãe tá ali conversando com os médicos e coloca a mão na cabeça e fica agoniada? Eu disse, alguma coisa séria tem aí. Né? E eu chamei o residente de medicina, eu não lembro, infelizmente, queria muito salvar o nome dele na minha memória, na minha vida inteira, para agradecer a amizade que ele teve comigo naquele tempo, porque dos médicos e dos enfermeiros, que claro, tinha muitas pessoas boas, mas ele funcionava como um grande amigo para me acalmar nos momentos difíceis. Passei perrengues naquele hospital. De pensar que ia morrer, que não ia ficar bem, que eu ia ter de fazer hemodiálise, que o tratamento seria sério, e foi, né? Até hoje. Enfim. Daí eu chamei o residente pra saber realmente o que estava se passando. Porque minha mãe naquela movimentação toda no corredor, e qual era a minha doença. Porque muita gente estava falando, já sabia, eu estava entendendo muito mais ou menos o que estava se passando. Os médicos não queriam me falar. E ele foi destinado para me dizer que tinha lúpus. Só que o coitado não tinha coragem, porque ele era residente, ele nunca tinha dado um diagnóstico para ninguém de lúpus. Né? E eu seria a primeira pessoa. E dar logo um diagnóstico de lúpus, uma doença crônica, que não tem cura e que só tem um tratamento que muitas vezes é bem doloroso. Enfim, eu entendo muito o lado dele. Mas eu chamei, pedi para que sentasse ao meu lado e me explicasse e dissesse se eu tinha lúpus ou não. Ele veio, ele pegou na minha mão, me deu bom dia, foi a primeira pessoa a me dar os parabéns, porque minha mãe não tinha conseguido me dar naquele momento. E eu perguntei para ele, qual é o meu problema? Eu já não aguento mais ficar nesse hospital, já estou há muito tempo aqui, estou sofrendo demais, estou muito inchado e não sei, eu estou cansado, eu quero saber o que eu tenho. Mas ele não conseguiu me falar. Ele abaixou a cabeça, ele ficou muito nervoso, saiu pelo corredor e ficava sempre me olhando e eu... Minha calma, preciso saber o que eu tenho, né? Naquele momento que eu soube que tinha lúpus, o mundo parou pra mim. Eu fiquei em choque, eu fiquei sem reação no momento, né? Eu não sabia muito bem reagir. Mas, assim, foi um momento muito difícil,
até eu digerir tudo aquilo, porque eu teria uma doença muito séria nas mãos, que eu precisaria de tratamento muito sério. Mas uma coisa engraçada que aconteceu no momento foi que eu senti que as coisas iriam caminhar para o bem, que eu poderia ter uma chance e que, assim, eu senti que foi um alívio saber que tinha lúpus. Pra falar a verdade, eu senti que foi um alívio. Porque não tem coisa pior do que você estar sofrendo de um mal sem saber o que é que está te causando, sem tratamento. Tá, é difícil ter lúpus, mas tem tratamento. Então, se tem tratamento, tem chance de vida. Então, vamos lutar por isso. Então, 1º de maio, que foi meu aniversário, é também um dia onde eu completo cada ano, mais um aniversário de lúpus. E não é somente não é um aniversário simples pra mim, é um aniversário de duas datas, de 2 recomeços. Um recomeço de um outro Denilson para lidar com a vida, para lidar com as pessoas, para lidar com os animais, enfim, com a espiritualidade. Enfim, gente, é possível viver com lúpus, é difícil, mas procure sua luz, procure seu sol, que as coisas vão brilhar com certeza para você. Está brilhando para mim, já tem 8 anos, então a expectativa era muito baixa quando eu soube ter lúpus, tá? Porque eu quase parti pro nosso lar, mas não deu não. Beijos. Ei, Cuidado.